Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cabe a nós anunciar a palavra onde o Espírito Santo tocar em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós estamos aqui nesse mundo para servir o Senhor. Nós não fazemos parte de nada disso. Todos nós temos um chamado ao lado de Deus para que todas as pessoas elas tenham a oportunidade de deixar de viver no meio da escuridão para começar a sentir e a viver ao lado do Senhor e de todo o seu reino de amor. E o mais importante, que nós possamos ter salvação, porque desse mundo todos nós sabemos que partiremos um dia. E o que vai acontecer depois? E o depois? Depois dessa vida, para todos que morrerem acreditando em Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, da sua desobediência, dos seus maus caminhos, nós ressuscitaremos com Ele. E a eternidade nós passaremos ao seu lado. Diferente dessa vida que existe dor, frustração, mágoa, ódio, raiva, ira, ciúmes, ranger de dentes, lá não vai mais existir nada dessas coisas. Então nós podemos sentir um pouquinho do céu em cada oração que nós fazemos, cada vez que nós olhamos a nossa vida e nos arrependemos, cada vez que nós comparamos os nossos sentimentos hoje com os sentimentos do passado. Cada vez que eu paro para pensar nas minhas atitudes, ao invés de ficar pensando na atitude de outras pessoas. Essa vida não foi feita para sonhar, mas foi feita para realizar. Se eu tenho um propósito, o Senhor Ele me orienta a atingir esse propósito e Ele me capacita para cumpri-lo. E tudo aquilo que for necessário, Ele vai fornecer. E existem diversas pessoas que o Senhor colocou à sua volta, que não tem ninguém para pregar para essas pessoas. Porque a igreja ela está lá muitas vezes de porta aberta, mas se as pessoas elas não forem lá, ninguém vai anunciar a mensagem. E nós, nós que somos frutos do Espírito Santo, nós que somos os pregadores capacitados, justamente pela palavra, pelo Espírito e por Jesus Cristo, nós que recebemos um chamado, diferente do chamado de outras pessoas, um chamado que é feito dentro de um testemunho. Nós não fomos capacitados pelos humanos, nós não passamos pelos cursos, nós não fizemos seminários, nós não fizemos nada disso. É só o amor que insiste em usar a nossa voz para anunciar as boas novas a outras pessoas. Então, aonde a igreja falha, aonde a igreja julga, aonde a igreja condena, mas existe alguém precisando de discernimento, é lá que nós estamos para anunciar essa palavra. Se a gente vai lá em Mateus 9, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então quem que está conversando conosco? Nesse finalzinho é Jesus. E nós sempre temos que ter em mente o que significa um fariseu. Um fariseu eu posso chamar de qualquer nome hoje de uma denominação cristã. Pode ser um católico, pode ser um evangélico, pode ser um
protestante, pode ser um adventista, pode ser qualquer uma dessas denominações. Então pensa que alguém da tua igreja está ali olhando você, conversando com pessoas que não deveria estar conversando. Só que a conversa sua não é para ficar frequentando os lugares que ele frequenta, nem sabendo da vida dos outros. Você está ali pregando, falando de Jesus para essas pessoas, anunciando a boa nova do reino de Deus. Então, eles, quando viram Jesus conversando com as pessoas que ninguém gostava, os cobradores de impostos, ninguém gostava deles, porque eles passavam tirando dinheiro do povo, e nós sabemos como é ruim ficar pagando esse monte de imposto. Quem gosta de pagar imposto? De ter que trabalhar e ver descontado do salário uma grande parcela, ou todo ano ter que pagar IPTU, IPVA e tudo que é taxa, e tudo quanto é imposto que você tem obrigação de ficar pagando. Ninguém gosta dessas pessoas, ninguém gosta. E Jesus estava sentado justamente com essas pessoas. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E olha o que Jesus estava fazendo, comendo. Você acha que Jesus tinha mais a oportunidade de conhecer o coração dessas pessoas de uma forma descontraída, sentado à mesa com aquelas pessoas? Ou ele chegasse em alguém e já começasse a questionar e falar: Deus, ele vai fazer as coisas do jeito que tiver que acontecer. O nosso papel aqui não é julgar as pessoas. Só que se eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu não me comporto como aquelas pessoas. Eu não faço o que eles fazem. Porém, eu tenho compaixão, sabe por quê? Porque eu já fui um dia uma daquelas pessoas. E da mesma forma que a misericórdia e a graça de Deus me alcançou, eu preciso ajudar que essa mesma misericórdia, essa mesma graça alcance outras pessoas. Por que eu gravo um devocional todo dia? É para que a misericórdia de Deus possa alcançar outras pessoas. Simples assim. E por que você vai poder ajudar outras pessoas? Porque a misericórdia de Deus, ela também te alcançou. Então a igreja daquela época via Jesus no meio daquelas pessoas e não entendia. Se a igreja estivesse fazendo o papel dela, será que Jesus precisava estar no meio daquelas pessoas? Porque segundo a igreja, eles já estavam condenados. Não, esse daí está condenado, esse daí não tem salvação. Esse daí vai para o inferno, ninguém gosta deles. E nesse mundo, todos nós temos salvação. Desde que nós nos arrependemos. Sem arrependimento não existe salvação, porque se eu não me arrependo, eu não me reconheço pecador. Se eu não me reconheço pecador, eu não preciso de um salvador. Eu não acho que a escuridão ela seja um problema. Então esse é o começo de tudo. Todos nós temos o direito de conhecer a Cristo. Todos nós podemos escolher se nós o aceitaremos ou se nós o rejeitaremos. E tá tudo bem, e tá tudo tranquilo. Por mais que eu ame uma pessoa, que eu queira o bem de uma pessoa, que eu sei que Jesus pode transformar a vida dessa pessoa, se ela não achar que a vida dela hoje é um problema, eu não tenho muito o que fazer. Eu posso pregar a mensagem e continuarei pregando a mensagem. Só que eu não sou babá de viciado. Eu não sou perseguidor de drogado, eu não fico atrás de gente que faz coisa errada. Esse não é o meu papel. O meu papel é: você quer receber a mensagem? Eu estou aqui para pregar. Você não quer receber a mensagem, eu não posso te fazer nada. Eu não sou seu amigo. É sério, não sou. Eu sou amigo de Cristo. Jesus, ele fala: já não sois mais meus servos, meus escravos, né? Por aquilo de servir, mas vocês são meus amigos. Pois tudo que eu faço, eu conto a vocês. E isso que nós temos que entender. Eu não tenho amizade com o mundo. Eu conheço as pessoas, eu tenho compaixão pelas pessoas. Mas os meus amigos são aqueles que caminham para o céu. Então, eu pregar a mensagem para alguém não quer dizer que eu concorde com o que aquela pessoa faz, mas quer dizer que eu tenho sim, que eu vou gastar o meu tempo e a minha oração para que essa pessoa ela se converta, porque eu sei o quanto é ruim. E nós temos que colocar um limite sobre as coisas. Senão, daqui um pouco, ao invés de você estar pregando para quem quer ouvir, você está perseguindo as pessoas que não querem ouvir. E o nosso papel aqui não é perseguir ninguém. A mensagem de Deus ela tem que ser recebida com alegria. Você precisa querer ouvir a mensagem. Não é por obrigação, não é por força, não é por nada dessas coisas. E Jesus ouvindo aquelas pessoas questionando, né? Nossa, por que ele come com essas pessoas? Olha o que nós vivemos, nós não comemos, nós somos aí. Cara, nosso papel aqui não é rejeitar ninguém.
Claro que vou falar de mim, se a pessoa estiver bêbada, eu não prego. Se a pessoa estiver drogada, eu não prego. Assim como o batismo, a pessoa precisa querer, ela precisa ter consciência do que está acontecendo, a pregação também ela tem que ser feita com responsabilidade. Não é só entregar a mensagem, não é só dar a Bíblia, não é nada. Eu preciso ser usado por Deus, porque quem converte não é o pregador, é o Espírito Santo. Quem converte não é as palavras bonitas, não é eu ouvir o que eu quero ouvir, é eu receber a mensagem que eu tenho que receber. É eu ouvir as palavras que eu possa me arrepender. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Então quem precisava de Jesus? É justamente as pessoas que tinham as piores vidas. Jesus ele faz muito mais sentido na vida de uma pessoa que ela está perdida, que ela já sente vontade de não viver mais, sabe? Que ela já não está mais aguentando. Quando Cristo chega na vida dessa pessoa, é o casamento perfeito. Porque é uma pessoa que já não tem nada a perder. Tudo que tinha ela já perdeu. Porque enquanto a gente tem alguma coisa para perder, enquanto tem um dinheirinho guardado, enquanto ainda a dificuldade ainda não deu aquele jeito, sabe? De você olhar e falar, cara, não tenho mais de onde tirar, eu já não tenho mais de onde fazer, eu já não tenho. Esse é o momento que a pessoa aceita a pregação. Só que o problema de quem aceita nessa condição é que às vezes a vida melhora um pouco e ele já volta para os velhos sonhos. A pessoa já acha que está precisando do varão, já acha que está precisando do relacionamento e ela se cega. Quando eu acho que o que eu preciso não passa pelas mãos de Deus, eu estou cego. Então nós descobrimos que as pessoas que precisam de Jesus são as que estão doentes. Como eu estava doente um dia. E foi nesse contexto de depressão, de tristeza, de desilusão, de amargura, de ansiedade, que eu ouvi uma palavra que ela mudava os meus sentimentos. Eu sentia uma presença que ela trazia uma razão maior à minha vida. E eu resolvi ressignificar a minha vida, buscando a presença do Senhor, lendo a sua palavra, pensando, comparando os meus sentimentos de hoje com os sentimentos lá de trás, olhando tudo que eu fiz lá atrás e a razão e o motivo e perceber que aquilo não valia a pena. Eu continuar insistindo naquela vida não valia a pena. Eu já sabia tudo que se tinha para sentir ali e nunca foi bom. Aquilo nunca trouxe nada para mim. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Na cabeça dos fariseus, a única coisa que eles precisavam fazer era cumprir os deveres religiosos. Então tinha a festa da Páscoa, a gente fazia a festa da Páscoa, tinha um sacrifício que tinha que ser feito para tirar pecado, eles faziam o sacrifício de tirar pecado, então tinha que fazer o jejum, eles faziam o jejum, tinha que guardar o sábado, eles guardavam o sábado, era só isso. A vida deles era, o que a lei diz para fazer, eu faço. O que eu faço da minha vida, pouco importa. Não precisava amar, não precisava ser bom, não precisava fazer nada. Então eu podia viver do jeito que eu queria. Chegava no momento certo, olha, tá aqui o cordeirinho, tira, toma aqui, vamos lá, receber o perdão dos nossos pecados. Isso daqui não pode fazer, e é só isso. E a vida deles se resumiam a isso, a seguir um conjunto de regras. E Jesus veio fazer algo diferente, que era amar as pessoas, que era ajudar as pessoas que estavam doentes, tirar o demônio das pessoas. Veio mostrar um significado maior ao amor de Deus. Então ele está dizendo, olha, ao invés de você ficar aí me oferecendo sacrifício, preocupado com a quaresma, preocupado com o que você vai deixar de comer ou beber, né? Porque Deus está preocupado. Deus quer que você tire uma coisa que você é viciado. Não, você tem que tirar. Não porque você é viciado que você não tem os frutos do Espírito Santo, porque não tem autocontrole. Não, então eu vou tirar e vou viver uma santidade durante um tempo, né? Que não é nem 40 dias, é 45. E depois eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Muito fariseu isso. Então Deus está dizendo, olha, se vocês conhecessem a palavra, você está entendendo que Deus prefere muito mais a bondade que vocês ficarem fazendo penitência. Você acha que Deus quer que você viva uma vida de arrependimento? Não, Ele quer que você faça coisas boas ao lado dele. Ele quer sim que você reconheça a vida que você teve
mas que pegue a oportunidade dessa nova vida e faça coisas diferentes. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Qual é o nosso chamado? Chamar os pecadores. Quem que nós temos que tentar ajudar? São as pessoas que não tem ninguém que ajuda. Eu consegui viver 27 anos longe da palavra, onde nenhum pregador chegou até mim, nenhum evangelizador chegou até mim, nada chegou até mim. Mas eu tenho certeza que eu poderia sim ter um amigo que conhecesse minimamente Jesus, que pudesse falar dele para mim, mas nenhum falou. E hoje eu sou o amigo que eu gostaria de ter tido. Não que os meus amigos daquela época fossem pessoas assim, nossa, todos nós éramos. Todos nós fazemos parte das mesmas coisas. Assim como eu não ajudei ninguém. E eu não posso jogar essa carga sobre as pessoas. Mas hoje eu entendo a importância disso, de um testemunho. De você poder encontrar pessoas e falar do amor de Deus. De você poder voltar lá atrás e ajudar as pessoas que eram teus amigos. Ajudar aqueles que ajudaram você a se viciar. Quem te deu o primeiro cigarro? Quem te deu o primeiro copo de bebida? Quem que acendeu para você o primeiro baseado? Quem que apresentou a cocaína para tua vida, o crack, o êxtase, os comprimidos, droga? Quem que te deu remédio? Quem que foi? Tem alguém. Quando não é nós, é outra pessoa. E eu tenho que tentar ajudar essas pessoas, não insistindo, mas me colocando à disposição. Olha, eu estou aqui. Caso você precise conhecer o Senhor, eu estou aqui. Eu não sou uma porta fechada, eu te conheço, eu não vim aqui para te julgar, eu vim aqui para te mostrar que existe salvação. Então o nosso chamado é justamente esse, é pregar onde Jesus coloca dentro do nosso coração, porque se você ficar esperando a igreja pregar, infelizmente a igreja ela está queimada. Não por todos, porque você falar que todos são iguais, eu estou julgando, eu estou sendo ingrato, eu estou sendo injusto. Mas infelizmente, o que chega às pessoas que não acreditam em Deus não é a palavra, mas são os escândalos da vida daqueles que pregam e que condenam aquelas pessoas. Mas a nossa vida, graças a Deus, não porque nós sejamos perfeitos, mas porque nós buscamos ser melhores todos os dias, porque nós não recebemos para pregar, nós não nos rotulamos para fazer o que nós fazemos por amor. E eu tenho certeza que às vezes até o pouco que você sabe é muito. Cara, a maior descoberta que eu fiz era que Deus era o amor. Eu volto lendo tudo que eu escrevi no passado, anos e anos. Eu nunca iria pensar isso, que Deus era o amor. Porque para mim o amor era uma pessoa, o amor era atenção, o amor era o carinho, o amor era uma pessoa dar o que eu queria, o amor era um presente, e era só isso. Mas Deus era o amor. Deus era o amor que eu procurava, era tudo aquilo que faltava, e eu não sabia. Mas hoje conhecendo, tendo sabedoria, tendo maturidade espiritual, tendo bagagem espiritual, nós precisamos ter bagagem, e a bagagem só vem lendo a palavra de Deus. Eu entendo quanto isso é importante. Para mim vale mais pregar para uma pessoa do que pregar para uma igreja cheia de pessoas que se acham que são convertidas. Eu prefiro. Mas 1000 vezes sentar numa calçada, sentar na escada de uma casa, sentar num chão, num banco de uma praça, olhando no olho das pessoas, eu prefiro 1000 vezes a pregação para um do que uma igreja cheia. Eu não tenho essa vaidade de Deus mudar a minha vida para ser um pregador que vai nas nações. Eu quero ir onde ninguém foi, porque eu sei que aonde existe necessidade, lá sim existe o Espírito Santo tentando entrar naquele lugar, tentando achar um servo obediente para anunciar a mensagem. E a gente sempre encontra um jeito de dar uma Bíblia, de dar uma palavra. Hoje nós também estamos fazendo músicas, não músicas para se tocarem dentro da igreja, mas para pessoas que não são convertidas poderem ter um gatilho, porque foram as músicas que foram escritas quando eu comecei a me converter, quando eu comecei a pensar em Deus, quando eu comecei a me aproximar. E aquilo não foi feito à toa,
Nos planos de Deus nada é por acaso. Deus ele não desperdiça a tristeza das pessoas. Toda tristeza ela gera arrependimento, e o arrependimento ele gera salvação. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 4, versículo 1 a 4, a palavra diz assim: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Então Paulo, nessa carta ao Timóteo, ele está orientando Timóteo, que vai começar a evangelizar, que vai começar a ajudar, que está montando dentro de si um pensamento muito maior do que o dele, aceitando um chamado, mesmo ele sendo jovem, e ele era julgado por ser jovem, e não tem problema. Quem vai falar através de você é o Espírito Santo. Então, se você for velho, se você for novo, independente do que for, quem está falando é Deus. Só está usando a tua voz. E é por isso que às vezes a gente não pode ter certa, entre aspas, ignorância de achar que uma pessoa, para ela poder pregar, ela tem que ter feito um curso. Dentro de uma igreja, sim. Porque ela está se colocando numa posição totalmente diferente. Mas o chamado de conversão que a gente faz não precisa de curso. Se você está lendo a Bíblia, se a tua vida tem mudado, se os teus sentimentos têm mudado, se você tem feito aquilo que Deus coloca dentro do teu coração, o que o curso ia trazer para você? Não ia trazer nada. Aquilo que nós temos que receber é o Senhor quem nos dá. Por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem. Por que nós pregamos? Porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem central de tudo. Quem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Ninguém sabe. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o lugar, porém os sinais que Jesus disse que aconteceriam, eles já estão acontecendo. Terremoto, peste, fome, desgraça, pandemia, essas coisas, tudo já está acontecendo. Então é questão de tempo. Da mesma forma que ninguém sabe a hora ou o lugar, cabe a nós estar esperando o nosso Senhor e ajudando a formar a igreja dele. E a igreja da forma primitiva mesmo, não é a igreja que fica reunida em templo, mas aquela que entra dentro do teu quarto para orar, aquela que todo dia sai para procurar alguém para poder falar de Jesus, para poder testemunhar, aquela que louva, aquela que canta, sabe? Aquela que realmente entrega o teu tempo a Deus. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la. E é o que nós fazemos. Pregamos a mensagem. E esse insistir não é ficar perseguindo pessoas, mas é você criar oportunidades onde não existiria oportunidades para você poder pregar a mensagem. Eu acho mais importante, ao invés de orar por uma pessoa que não é convertida, pregar a mensagem. Eu prefiro gastar 1 hora conversando com a pessoa, falando de Jesus, do que fazer 5 minutos de oração, de revelação. O que isso muda a pessoa? Se a nossa fé aumenta ouvindo a palavra de Deus, oração era usada para expulsar demônio. Isso sim. Se eu já estou na vida daquela pessoa, eu prefiro dar um caminho para ela, prefiro dar uma Bíblia para ela, prefiro dar algo que ela possa seguir todos os dias, do que ir lá criar um momento emocionado. Ai, porque eu sei o que você tem passado. Ai, as dificuldades, mas Deus vai abrir as portas para você, irmão. Ai, porque eu tô vendo. Ai, eu profetizo para tua vida. Cara, você vier para mim, eu nem quero ouvir essas coisas. Para mim é desgraça. Eu quero ter um compromisso, eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero me ajoelhar, eu quero me arrepender, eu quero olhar para Cristo e falar: Senhor, eu dependo de você. Poxa, chega desse crente emocionado que só busca esse tipo de coisa. Eu não quero. Se você tivesse que escolher entre tudo desse mundo e Cristo, você escolheria o quê? Quer viver com tudo desse mundo e perder a tua alma no final? E aí, vai viver o inferno inteiro e não vai se sentir satisfeito.
Então, se nós não começamos a pesar as nossas escolhas, a entender o que tem importância e o que não tem, não adianta nada. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Se uma pessoa ela não convertida, eu vou tentar convencer essa pessoa. Se essa pessoa está se convertendo, eu vou repreender essa pessoa através da palavra de Deus. Eu animo as pessoas também, sempre que eu digo, olha, eu não estou aqui para te condenar, eu já estive no seu lugar, é daqui para frente, esquece o teu passado, vamos tentar junto. Cara, é isso que a gente faz. Mas eu não vou viver a vida da pessoa. Eu não vou num bar, tirar, sai desse bar, sai dessa boca de droga. Olha, chegou o final de semana. Cara, eu oriento se a pessoa pedir orientação. De novo, eu não sou babá de viciado. Eu não sou babá de viciado. E esse não é o papel de Deus, porque enquanto você não quer receber a mensagem, tem outro que quer. E eu vou ficar tentando semear em terra que não quer ser semeada. Enquanto não se tira o pecado, enquanto não tem o arrependimento, não tem como plantar outras coisas no lugar daquilo. E não é que eu não quero o bem da verdade, o bem daquela pessoa, mas ela mesma não quer o bem dela. E eu não posso fazer nada. Sabe, as coisas precisam ser consertadas no começo, não chegar no final com o resultado e querer jogar a joia no colo dos outros. Não adianta, não é assim que funciona. E ensine com toda a paciência. Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Eu tenho que ter paciência. Você sabe por quê? Porque eu me alegro em falar de Jesus. Se eu tiver que falar 10 vezes sobre Jesus, eu falo 10 vezes sobre Jesus. Eu gosto, eu me sinto bem. Eu me sinto bem em poder pegar uma palavra, mostrar uma palavra, em ficar tirando print da tela conforme eu vou falando e colando os prints da passagem, da mensagem de Deus. Eu gosto disso, porque mostra que eu sei aonde está a minha esperança, aonde está a minha fé, o que eu tenho lido, o que eu tenho buscado, o que eu tenho pensado, e que isso pode mudar a vida da outra pessoa como mudou a minha. Quando nós aceitamos a mensagem verdadeira, a nossa vida ela é transformada. Agora tem um problema. Tem um problema. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, os seus próprios mestres. Esse estilo que a gente faz aqui de devocional, ele não tem um apelo visual, ele não tem nada. O que a gente faz aqui é de coração, né? Não tem uma preocupação em nada. Tem a mensagem intocada da Bíblia. De resto, não tem mais nada. Tem gente que já recebe o áudio, 30 minutos de uma pessoa falando, esse bom dia no começo do dia aí, não, tá muito ruim a qualidade. Não, isso eu não gosto, a pregação é muito ruim. E começa a ouvir os outros, vai ouvir o David, nosso amigo, vai ouvir os youtubers aí, nossos amigos, aqueles que pedem like, curtidas, que estão preocupados com a monetização do vídeo. Esse que você tem que ouvir. E pergunto, a vida tem transformado? Tem vontade de usar droga? Tá conseguindo dormir bem? Vive dependente de alguma coisa? E a pornografia? Tá tudo bem na tua vida? Como que tá os teus desejos? Como que tá os teus sonhos? Como que tá o teu coração? Você costuma chorar por alguma coisa? Fica com raiva, com ódio? Tem ira? Tem inveja? E aí? Vai ver o Frei lá, nosso amigo. Vai contar bolinha. Vai, conta bolinha. Aí você pega os outros Frei e põe os Frei para separar a quaresma, que dá quase 500 mil. Vai, põe lá, bom, bacana. Esse é o reino de Deus, essa é a obra. Essa é a obra. Eu me fantasio de alguma coisa e eu sou da obra. Isso não quer dizer que o que ele faz é totalmente errado. Só que tem coisa que não está de acordo com a palavra. E se ele tem toda a visibilidade que ele tem, por que ele não prega a verdade? Por que Deus não incomoda? Eu não conseguiria vir aqui e ficar falando para você, olha, pega uma imagem, porque não tem problema. Tem problema! Porque foi o que eu aprendi, tem problema. Então o que era mais fácil? Eu criar uma pregação que todo mundo poderia gostar e ficar ali encantando as cobras, ali encantando o povo. Ai, vamos seguir aqui. E você chorando dentro da tua casa, e você questionando, e você pensando em se matar, e você com depressão, e assistindo essas coisas.
E não fala na palavra? Vão ajuntar mestre para si mesmos, que vão pregar e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres, que vão dizer o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, para dar atenção àquilo que elas imaginam. Porque se eu não leio a palavra, é uma imaginação, é uma lenda, é uma tradição, é qualquer coisa. Ou nós começamos a pegar na fonte, ouvir o Espírito, ouvir Jesus, ouvir o nosso coração, ou não vai dar certo. E eu não estou criticando pessoas, eu gostaria que eles pegassem a Bíblia e lessem a Bíblia, só não precisava fazer mais nada. Do que ficar amoldando pregações, dizendo o que as pessoas gostam, fazendo um mix do que é Jesus e do que ele acha, porque quando ele tem que defender a doutrina ou defender a igreja, ele tem que largar a mão de Jesus. E aí ele distorce. Eu não consigo fazer isso, vocês vão me desculpar. Fico com os meus 30 minutos, fico com o meu banco da praça, fico sem ter uma porta, sem precisar receber dinheiro de ninguém, eu fico com Cristo. Não quero a glória da igreja, não. Eu não quero saber da noiva, não. Eu quero o noivo. Amém? Que Deus ele possa tocar o teu coração. Que quando Jesus incomodar você, você pregue as pessoas. Você é a única pessoa que Deus escolheu para que essa pessoa pudesse receber o Evangelho. A mesma transformação que você sofreu, essa pessoa ela pode sofrer. Você vai se tornar referência de muitas pessoas. Que no passado você estava junto, andava junto, saía junto, se divertia junto, fazia as coisas junto. Só que hoje vocês não estão mais juntos. Você deixou de andar com as trevas para andar com a luz. E não tem problema, nós não estamos condenando, nós nos tornamos pessoas melhores. Nós tornamos pessoas que Deus transformou. Então essa é a oportunidade, não de julgar, não de condenar, mas que eles possam conhecer a graça e a misericórdia de Deus e que elas possam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.